Olá, pessoal! Somos alunos de licenciatura em Química e vamos falar um pouco sobre álcool como droga de abuso. Este é um vídeo curto que abordará a característica do álcool como um composto químico e como é considerado uma droga de abuso. O álcool é um composto orgânico dos grupos funcionais vistos na química orgânica no terceiro ano do ensino médio. Os álcools possuem um grupo de hidroxila, OH, ligado a um átomo de carbono saturado. O átomo de carbono do álcool pode ser parte de um grupo alquila simples ou parte de uma molécula mais complexa. A nomenclatura dos álcools segue a mesma regra da nomenclatura dos alcanos, com a única diferença de que o sufixo é o -ol. Por exemplo, o álcool etílico possui 2 átomos de carbono na cadeia, et. Assim, seu nome oficial é etanol. A classificação dos álcools mais realizada é de acordo com o tipo de carbono ao qual a hidroxila está ligada. Nós temos o metanol, que é o álcool metílico. O etanol se dá pela ligação da hidroxila a somente um carbono. O álcool isopropílico ligado a 2 carbonos, a hidroxila, e o álcool terquibutílico ligado a mais 3 carbonos. Sendo assim, se ele é ligado a um carbono, é um álcool primário. Ligado a 2 carbonos se caracteriza um álcool secundário. E a 3 átomos de carbono caracteriza o álcool terciário. Bom, tendo visto essas pequenas características do álcool como um composto orgânico, nós vamos continuar o nosso assunto dando características a ele como uma droga de abuso. Há vários tipos diferentes de álcools, porém, o etílico, que é o etanol, é o único tipo usado em bebidas, sendo proveniente da fermentação de grãos e de frutas. A fermentação é um processo químico em que um tipo de fungo atua sobre certos ingredientes encontrados na comida, gerando assim o álcool. Bebidas fermentadas como cerveja e vinho contêm de 2% a 20% de álcool. As bebidas destiladas contêm 40% a 50% ou mais de álcool. Nós temos aqui uma tabela com o teor alcoólico de algumas bebidas. A cerveja varia de 2 a 6%, cidra de 4 a 8%, o vinho de 8 a 20%, a tequila de 40%, conhaque de 40 ou mais por cento, o whisky, a vodka variam de 40 a 50% e os licores variam de 15 a 60%. O álcool é classificado como uma droga legal, sendo um sedativo, retardando as funções importantes de nosso organismo, resultando em fala incompreensível, vibrações nos movimentos, alterações nas percepções e incapacidade de responder rapidamente. Embora seja classificado como um tranquilizante, o fator que determina o tipo de efeito é a quantidade de álcool consumida. A maioria das pessoas ingerem o álcool devido aos efeitos estimulantes, como cerveja ou uma taça de vinho para relaxar. No entanto, se uma pessoa ingere algo além da capacidade do corpo, ela sofrerá os efeitos inibitórios do álcool e começará a se sentir deprimida e ou perderá a coordenação e o controle de si mesma. Quando em excesso, o álcool é considerado um problema de saúde, pois a overdose pode estar relacionada a acidente de trânsito, violência e alcoolismo, que no caso é a dependência da substância. Sendo ele uma das
principais causas de acidente de trânsito, pois beber em altas doses de álcool pode causar sonolência e até desmaios ao volante, de acordo com o Jornal da Organização Mundial da Saúde, em 2012, 15% das mortes globais em acidentes de trânsito foram atribuídas ao álcool. Da Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, lei que altera a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código Brasileiro de Trânsito. Temos do artigo 1 os artigos mencionados na antiga lei. Artigos 165, 262, 276, 277 e 306 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e passa a vigorar com as seguintes alterações. Do artigo 165, a penalidade multa 10 vezes e pensão e suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Da medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no inciso 4 do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Do parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista na captura em caso de reincidência no período de 12 meses. Então, só relembrando que essa lei de 2012 é a lei seca, para quem não conhece. Do artigo 262, do inciso 5, o recolhimento ao depósito, bem como sua manutenção, ocorrerá por serviço público executado diretamente ou contratado por licitação pública pelo critério de menor preço. Do artigo 276, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita ao condutor às penalidades previstas no artigo 165. Do parágrafo único, o CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Do artigo 277, o condutor do veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência do álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Do artigo 306, conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, nós temos no inciso 1 as condutas previstas na captura serão constatadas por 1. A concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ou no segundo, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. Do inciso 2, a verificação do disposto neste artigo poderá ser submetida mediante de teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
Bom, gente, chegamos ao final deste conteúdo, deste vídeo, e como sugestão para você que gostou desse conteúdo, desse assunto, nós vamos deixar aqui o link desse vídeo, que é um vídeo oferecido em campanha pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que também coloca algumas características do álcool e os efeitos da droga no organismo. Então tá aqui o link, se você quiser acessar, a gente vai também colocar na descrição do vídeo. E outras sugestões também. Nós, alunos de licenciatura em Química, agradecemos a sua participação e você, mais uma vez, que gostou do vídeo, compartilhe o que foi apresentado aqui e ajude a espalhar o consumo consciente e responsável do álcool.